Abel Ferreira estuda várias possibilidades para a posição. Uma delas é escalar três zagueiros, mas que também pode jogar. Titular absoluto, o paraguaio Gustavo Gomes entrou no clima de mistério. Professor, a gente não perdeu falar o time no dia do jogo, a cobrança do gol, e a cobrança, aquela da briga, ele está com probabilidade. Boa noite. Viu? Conseguiu baixar lá? Precisa baixar a imagem numa pasta, depois segue aquele procedimento que a Beatriz informou. Tá, vocês estão me ouvindo? Me vendo? Sim, sim. Então deixa eu ver aqui o procedimento aqui. Boa noite, pessoal. Teu plano está antigo, Luciane. Eu vou deixar o meu vídeo desligado. Não, pode ligar, é só substituir. Eu só não estou achando essa engrenagem aqui. Nem eu. Vai lá. Tem do lado de interromper imagem ali do vídeo, né? Clica ali. Depois você escolhe plano de fundo. Virtual, Ah, tá. Uhum. E vai no maisinho. Tem um maisinho ali, ele vai, Tá. vai acessar a imagem onde você tem na pasta. O meu diz que não aceita porque o meu fundo precisa ser uma tela verde. Nunca vi isso. O meu eu consigo, achei aqui plano de fundo, só que não tem a pasta onde eu baixei o arquivo. Eu não consigo colocar. Não, tem que baixar na pasta primeiro, né? Não, eu já baixei. Aí tem que direcionar para a pasta onde está. É que eu estou no navegador, será que não é por causa disso? Mas não se preocupa. Ou alguma pasta mais... Não tem problema, também se não tiver, fica tranquilo. Se não tiver nenhum problema... Não tem problema não. Então tá bom. Mas é só para ter uma identificação. Sim. Renan, a gente já está bonito o suficiente, Renan. Fica frio aí que vai dar... Chega, né? Não precisa. Chega, né? Tá, Kátia, então você vai iniciar, né? Boa noite. Iniciamos. Boa noite. Boa noite. Deixa eu só colocar aqui o meu texto aqui na minha tela, tá? Só um minuto. Quero pôr o cerimonial aqui. Só informar que já está gravando. Oi? Já está gravando. Tudo que você falar já está gravando. Ok. Só eu preciso colocar aqui, já vamos fazer a abertura. Só um momentinho. Que a gente... Eu dou ok, pode iniciar. Posso iniciar então, né? Pediria para deixar o microfone desligado? Sim. Bem, então, eu gostaria de colocar na tela, mas não foi possível. Então, vamos fazendo aqui, tá? Boa noite a todos, né?
Vamos dar início à nossa programação de hoje. Então, sejam todos muito bem-vindos ao 4º encontro da jornada Diálogos com os MASCs, os métodos adequados de solução de conflitos. Promovido pela FECEMA e realizado em colaboração e parceria com as suas filiadas. Hoje, 25 de novembro de 2021, trazemos para o debate o tema arbitragem. E ainda teremos mais 2 encontros. No dia 9 de dezembro, será abordado o tema Dispute Boards. E encerrando a jornada de encontros, no dia 16 de dezembro, com os temas comunicação e tecnologia. Pedimos a todos para ficarem atentos à programação e reservem as datas. A jornada Diálogos com os MASCs é organizada pela Garra Marketing, Promoções e Eventos, com o patrocínio da Adam Tecnologia, e tem o apoio das entidades filiadas à FECEMA. Atentos com as mudanças que vivenciamos no mundo, como a COP26, sustentabilidade, ser humano e soluções de conflitos em tempos de sociedade 5.0, cujos assuntos têm encontrado repercussão na sociedade mundial, tanto que a Agenda 2030 da ONU, a Organização das Nações Unidas, por exemplo, tem trazido ao debate os 17 ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Dentro destes, destacamos o ODS 16, que seria paz, justiça e instituições eficazes, e o ODS 17, parcerias. Neste olhar para a paz, justiça, instituições eficazes e parcerias, o encontro de hoje é uma realização conjunta de 2 entidades, a CMAA, a Câmara de Mediação e Arbitragem da ACIF, a Associação Comercial e Industrial de Florianópolis, a sede de Florianópolis, e a CMABQ, que seria a Câmara de Mediação e Arbitragem de Brusque, com sede em Brusque, Santa Catarina. O evento está sendo coordenado por mim, meu nome completo é Kátia Kerner Quanti. Eu sou graduada em História e pós-graduada em Mediação e Arbitragem pela Univille. Atuo como ouvidora na Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina, em Joinville. Sou fundadora, mediadora e árbitra na CBSul, na Câmara Brasil Sul de Mediação e Arbitragem, fundadora e integrante da atual Comissão de Ética da FECEMA e diretora de arbitragem da Conversátil, Arbitragem e Mediação. Integra também a coordenação a colega Poliana Tibucheski, que é advogada, sócia do escritório Ditzel, Rosdeutscher e Tibucheski, na cidade de Itajaí, Santa Catarina. Poliana é vice-presidente da Câmara de Arbitragem e Mediação de Santa Catarina, a CAMESC, presidente da Comissão de Arbitragem do Instituto dos Advogados de Santa Catarina, o IASC, e na sua área de atuação é a arbitragem, mediação e negociação, contratos comerciais, direito empresarial, reestruturação societária, planejamento tributário e gestão patrimonial. Primeiramente, gostaria ainda de dar algumas informações. Nós informamos que o encontro está sendo gravado e, na sequência, será disponibilizado no canal YouTube da FECEMA. Para um melhor aproveitamento, solicitamos a gentileza de deixarem os microfones desligados. Para quem fez a inscrição utilizando a plataforma Simpla, receberá por e-mail, logo após o evento, o certificado de participação equivalente a 1 hora aula. Então, para dar prosseguimento, passo a palavra à colega de coordenação, Poliana Tibucheski, que fará uma breve apresentação das câmaras que estarão aqui dialogando. Poliana, a palavra é contigo. Boa noite a todos, né? Com uma grata satisfação de estar aqui coordenando junto com a colega Kátia esse evento. Um agradecimento especial às câmaras que são as realizadoras do evento e aos nossos palestrantes, Liu e Renan. Então, vou falar um pouquinho das câmaras que estão organizando. A primeira Câmara de Mediação e Arbitragem da ACIF, a CMAA, que é uma câmara institucional que integra a estrutura organizacional da Associação Comercial de Indústrias de Florianópolis, a ACIF. Embora possua gestão autônoma e independente, sem vínculo funcional e hierárquico com a instituição.
A CMA busca integrar uma solução de alta qualidade para a resolução dos conflitos empresariais, administrando procedimentos de mediação e arbitragem. A Câmara foi fundada em 2018. CMA é uma solução voltada para o conflito empresarial, embora ela já tenha havido matérias não empresariais em procedimentos administrados por ela. Atualmente, o seu maior volume de procedimentos envolve temas contratuais, empresariais e societários, em médio porte. Conta hoje com uma lista de 98 árbitros, 36 mediadores em suas respectivas áreas. A segunda Câmara organizadora desse evento é a Câmara de Mediação e Arbitragem de Brusque, a CEMAB-K. Iniciou suas atividades em 21 de novembro de 2001, em Brusque, onde tem sede, conta com 12 associados atuantes. Os associados e árbitros são das mais diferentes formações e profissões, visando atender o princípio da especialidade, sendo a maioria advogados. A Câmara de Arbitragem é uma sociedade civil sem fins lucrativos, filiada à FECEMA, Federação Catarinense das Entidades de Mediação e Arbitragem, filiada ao CONIMA, que é o Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem, com sede em São Paulo, filiada também à CEMAI, que é a Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial. Durante as suas atividades, sempre primou a excelência da formação do árbitro e por um trabalho sério e sólido, visando implantar a nova cultura de solução de conflitos amparado com a Lei 9.307, de 96, e os seus regulamentos próprios. Com 20 de existência, recém-contemplados no dia 21 de novembro, conta com um significativo número de processos já resolvidos. A rapidez na solução dos conflitos, as especialidades dos árbitros e o trabalho para preservar a relação pessoal e comercial entre as partes tem sido a grande meta, razão pela qual a arbitragem e essa instituição vem sendo utilizada por muitas pessoas, físicas e jurídicas. Ela tem por missão promover a justiça através da mediação e arbitragem, procurando uma resolução de conflito entre as partes, contribuir para uma sociedade mais justa, fraterna, solidária, onde reine harmonia e paz social. Então, essas são as nossas duas câmaras organizadoras do evento, onde nós agradecemos, né, a oportunidade, e eu devolvo a palavra para a doutora Kátia para que a gente inicie os temas a serem dialogados a partir de agora. Okay. Obrigada, Poliana. Bem, para iniciar, então, para dialogar aqui conosco, com o tema arbitragem, método célere e eficaz de solução de conflitos, o qual se enquadra no âmbito dos métodos heterocompositivos de solução de conflitos, representando a CMA, da CIF. Eu tenho a satisfação de apresentar o nosso palestrante, Dr. Lio Vicente Bocorni. Ele é mestre, Legis Magister em Negócios Internacionais, Contencioso e Arbitragem, pela Universidade de Nova York. Ele é membro do hall de árbitros da Câmara de Mediação e Arbitragem da CIF, a CMA, e membro da Comissão Especial de Arbitragem da OAB Nacional. Eu passo, então, a palavra. Poliana, eu acho que vamos primeiro anunciar também o nosso próximo palestrante, ou vamos passar, então, a palavra para o Dr. Lio. Dr. Lio, você tem 20 minutos para a sua palestra. Obrigado, Kátia. Na verdade, começa com o Renan. É mesmo? Nossa, aqui na nossa programação, eu devo estar, então, com a programação. Vamos lá. Então, vamos apresentar aqui. Poliana, você poderia apresentar o Renan, por favor? Sim, posso apresentar, sim. Convidado Renan Dalsecchio. Ele é advogado formado pelo Centro Universitário de Brusque, a Unifeb, árbitro associado da Câmara de Mediação e Arbitragem de Brusque, também uma das organizadoras do evento. E agora a gente passa a palavra para o Renan e, principalmente, utilizo agora o espaço para agradecer a presença do Renan nesse evento e a disponibilidade, né, por ele estar aqui.
O Renan, ele já tem aí uma experiência, pelo que a gente conversou, pela arbitragem, pela atuação dele na Câmara de Brusque. Então, vamos ver o que ele traz para a gente aí, para aumentar ainda mais o nosso conhecimento sobre o tema. Com você, Renan. Muito obrigado, Poliana. Primeiramente, boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o João, a Kátia, a Poliana, a Beatriz e meu colega palestrante Lio e todos que estão aqui nos acompanhando e dizer que me sinto muito honrado desse convite para palestrar essa noite. Espero que seja bastante proveitoso e gostaria de ressaltar que quem tiver dúvidas ou mesmo curiosidades, pode mandar as perguntas ali no chat, né, que eu e o Dr. Lio ficaremos muito honrados em respondê-los. O tempo é curto e eu vou tentar falar o máximo das principais características da arbitragem, inclusive nesse ano que a arbitragem comemora 25 anos aqui no Brasil, né, da nossa Lei 9.307, que foi promulgada em 1996, e a nossa Câmara aqui em Brusque, esse ano, comemora 20 anos, né, fundada em 2001, então estamos de aniversário esse ano, completando 20 anos ali, com muito trabalho e dedicação. E para iniciar o debate, né, já que o tema é arbitragem, eu vou começar com um questionamento, na verdade, o que é arbitragem e quais os benefícios entre escolher esse método em detrimento do judiciário. Então, de forma bem didática, a arbitragem ela é a justiça privada, é o processo privado. Eu gosto muito de utilizar o termo... Opa, acho que deu uma... Não, agora está certo. Gosto muito de utilizar esse termo nas audiências em que eu presido, junto à Câmara de Arbitragem aqui em Brusque, né, a qual eu atuo, quando os indivíduos comparecem sem advogado, porque não é obrigatório na arbitragem, de forma bem didática, tá? Que a arbitragem é o meio alternativo de resolução de conflitos, alternativo ao juiz lá do fórum, tá? Cuja decisão proferida nesse ambiente terá o mesmo efeito da decisão de um juiz. Eu sempre costumo explicar dessa forma, né? É exatamente a renúncia das partes ao acesso ao judiciário. E olha que legal, é um método onde não haverá intervenção estatal, pelo menos no primeiro momento, na fase de conhecimento do processo. A gente sabe que o processo hoje, e sempre no caso, né, é dividido em duas fases. A fase de conhecimento, onde o juiz, ou no caso o árbitro, conhece dos fatos, e depois a fase de execução, da satisfação do seu direito. Lembrando que na arbitragem, hoje, só conseguimos processar a fase de conhecimento, atos executórios, a satisfação do direito, uma penhora de bens, uma reintegração de posse, isso tudo vai ter que pegar essa sentença lá da arbitragem e levar ao judiciário para o seu cumprimento, certo? Por isso, num primeiro momento, será na arbitragem. E a arbitragem é, se não, o afastamento da justiça estatal, essa jurisdição morosa, demorada, lenta, e que, por conta disso, por vezes, não cumpre o seu papel social, e substituí-la pela justiça privada, onde se elege um terceiro, ou um colegiado, ou uma câmara especializada para processamento e julgamento do caso, né? E, como eu já falei, quanto ao segundo momento de execução, a parte vencedora do processo arbitral leva essa sentença até o judiciário para seu cumprimento. E como exemplos, a gente dá aí uma penhora de um imóvel, o despejo de um indivíduo, uma reintegração de posse. Esses atos só podem ser cumpridos pelo Poder Judiciário. Mas como você pode levar o seu caso até a arbitragem? Isso é por meio da convenção arbitral, certo? As partes têm que autorizar antes de levar um litígio até o judiciário, tem que ser em consenso,
tá? E a convenção arbitral, ela deve ser entendida como um documento particular onde as partes elegem um terceiro ou uma câmara para que os futuros litígios do caso posto seja julgado unicamente pela arbitragem, em substituição da justiça estatal, né? E para constar que convenção arbitral, ela é um gênero, onde são espécies a cláusula arbitral, né, e o compromisso arbitral. No caso, uma cláusula arbitral, a gente pode inseri-la em um contrato, em um cheque, em uma nota promissória, em todo documento particular ou público, para que, caso alguma das partes queira discutir algumas cláusulas desse contrato ou queira fazer a cobrança de uma dívida onde tem essa cláusula, o órgão competente vai ser a arbitragem, certo? E o compromisso arbitral, ele é um documento específico onde se prevê o mesmo conteúdo, mas é um documento específico, ele não é inserido em nenhum outro, né? E lembrando também que esses documentos gozam de força vinculante e de caráter obrigatório, tá? Importante dizer também que nem todo litígio, nem todo problema, nem todo caso pode ser levado à arbitragem, né? O artigo 1º da Lei 9.307, ele é bem claro ao mencionar que somente podem ser dirimidos por meio da arbitragem os litígios relativos a direito patrimonial disponível, ou seja, a discussão de um contrato, cobranças e dívidas, matérias afetas à responsabilidade civil, é uma gama de causas que podem ser levadas à arbitragem. E aqui na nossa Câmara, aqui em Brusque, é muito comum ações envolvendo contratos de locação, com pedido de despejo, que, no caso, que é sempre realizado pelo judiciário, mas o processamento é feito aqui, né? Temos também, olha que curioso, uma concessionária de serviço público que atua com a gente, onde até 60% dos processos que chegam à Câmara são feitos acordo. Olha que legal. E até para dar um exemplo de uma causa bem interessante que tivemos esse ano, inclusive, de uma ação onde eram 37 vendedores de um imóvel, né? Eles venderam esse imóvel a uma determinada pessoa. Esse comprador pagou todo o débito desse imóvel, e na hora de lavrar a escritura pública de compra e venda, um dos vendedores se recusou. E nesse contrato tinha uma cláusula arbitral, ou seja, renuncia-se à justiça estatal e entra-se na arbitragem para estar resolvendo esse litígio. Agora, imagine só, um processo envolvendo 40 pessoas. No fórum, demoraria uma vida. Por quê? Em caso de algum dos vendedores falecerem, né? Imagina só ter que colocar todos os herdeiros. Se um herdeiro se recusar, é mais um tempo perdido que se leva ali para estar ajustando essa situação, né? E essa causa foi resolvida em 60 dias aqui na Câmara. Um processo com 40 pessoas, tá? E até interessante, porque quando saiu a sentença que foi levada ao registro de imóveis, isso nunca tinha sido feito aqui na cidade. Até mesmo fomos ali no registro de imóveis, conversamos com ele, porque era uma situação muito inovadora aqui na cidade, né? Por conta de uma sentença arbitral que resolveu toda essa situação, né? Agora, passando para a fase do julgador, né? Quem pode ser árbitro? A nossa lei também regulamenta isso, em seu artigo 13, que diz que qualquer pessoa capaz e que tenha confiança das partes pode ser árbitro. E também dizer que não precisa ser necessariamente um advogado para ser árbitro, né? As partes podem escolher livremente a pessoa mais competente e que tenha o conhecimento adequado da causa, como, por exemplo, em um processo envolvendo avarias em um imóvel, né? Pode-se escolher um engenheiro civil para estar julgando essa causa, né? Ou uma causa envolvendo
Comissão imobiliária, pode-se escolher um corretor de imóveis, né, que seria a pessoa mais adequada para estar se resolvendo. Então, o árbitro nem sempre é um advogado, mas sim alguém qualificado para estar resolvendo essa causa, né? Sempre com base na lei, é claro, né? E dizer também, outro ponto bem importante, é o prazo de julgamento, que até para nós advogados é meio utópico ainda, né? Quando se falar em 180 dias para estar se julgando um processo, é utópico, porque no fórum a gente sabe que, às vezes, 180 dias é o prazo que se leva para um juiz dar um despacho inicial, ou para uma parte ser um réu ser citado, né? E falar isso, que um processo vai ser resolvido nesse tempo, realmente, para mim, ao menos, é surpreendente, né? Então, a lei menciona que o prazo, claro, se as partes ajustarem de forma diversa, ou mais ou menos, né, as partes podem escolher livremente o prazo que pode demorar esse processo, né? E a própria sentença, ela é reconhecida pelo nosso ordenamento jurídico como um título executivo judicial, né? Só levada ao judiciário para o seu cumprimento, né? E falar também que dessa sentença da arbitragem, ela não cabe recurso. Ela cabe somente no prazo de 180 dias, uma ação anulatória, que deve ser entrado lá no judiciário para desconstituir essa sentença, né? E todos os motivos são explicitados no artigo 32, são vários, tá? Se for nula a convenção de arbitragem, o compromisso ou a cláusula arbitral, de emanou de quem não podia ser árbitro, alguém que não é capaz, alguém menor de 18 anos, por exemplo, né? For proferida fora dos limites da convenção. Então, são vários: corrupção, concussão, prevaricação, né? Ou se forem desrespeitados os princípios de que trata a falta de uma notificação de um réu, por exemplo, que ele não teve a oportunidade de se defender nesse processo. Então, tudo isso é causa de nulidade desse processo, né? Bom, passada essa parte mais teórica, né, é bom falar sempre um pouco do procedimento em si. Vou usar exemplo aqui da nossa Câmara, tá? Principalmente focar nessa parte, no proceder ali do processo, e dizer que, como eu já disse, não é necessária a presença de um advogado, embora seja essa orientação que a gente sempre confere, né, para evitar consequências negativas ali para a parte. A parte basicamente faz um relato dos fatos. Geralmente, quando não é com advogado, é a próprio punho. Ali na recepção, a parte preenche um formulário e a própria punha ela coloca, né, o seu pleito. E junta, claro, toda a documentação. E após o protocolo, claro, notifica-se a parte requerida para a instituição da arbitragem, né, que geralmente demora-se não mais que 1, 2 semanas, e a audiência geralmente é no mesmo mês, tá? É muito rápido mesmo, só em casos de demora, quando a parte requerida realmente não é encontrada, né, que aí realmente demora, mas realmente o procedimento é muito rápido. E dizer que após todo o trâmite temos a audiência de conciliação, onde realmente a gente dispõe de um tempo maior para ouvir a parte. Eu acho que isso é muito importante, o desabafo, né? A gente tem que realmente ouvir a parte e saber dialogar mais. Tem audiências que duram ali na Câmara 5, 6 horas, né? Às vezes a gente até remarca 2, 3 vezes. O nosso objetivo é resolver o caso posto. Esse é o nosso objetivo. Tá? E as vantagens? Como eu mencionei, eu fiz a pergunta no início. Qual é a vantagem de escolher a arbitragem em detrimento do poder judiciário? Né? O ponto forte é a conciliação. A gente tenta de todas as formas conciliar as partes, incansavelmente. Né? Eu uso como exemplo aqui a Câmara em que eu atuo. Muitos poucos processos vão para a sentença, porque as partes conseguem dialogar e conseguem chegar no meio termo, né? Porque a gente
bate sempre na tecla da conciliação. O procedimento, claro, é muito menos formal, ele possibilita sempre o diálogo, ele é sigiloso, só as partes têm acesso, as partes e o árbitro. Um procedimento, como eu disse, muito mais ágil, né? Em um determinado prazo ele tem que finalizar. E ele é julgado por profissionais habilitados, indicado pelas partes, o que gera mais confiança das partes, né? Não é como no fórum que a gente entra com processo, a gente não sabe quem vai julgar esse processo, né? Então as partes já têm ali um terceiro em que confiam e que sabem que vai fazer a coisa certa, né? Então é basicamente isso, tá? Eu passo a palavra ao meu colega Lio. Agradeço. Se tiverem alguma pergunta, pode enviar ali no chat, tá bom? Muito obrigado. Lio, só um minutinho antes do Lio começar a sua palestra. Eu gostaria... muito obrigada, Renan. Parabéns à Câmara de Brusque, sempre muito atuante, né? A gente tem uma caminhada aí de 20 anos, né, Renan, com a Câmara de Brusque, os companheiros lá do início da arbitragem, né? Eu gostaria só de abrir um parênteses aqui, agradecer a todos que estão aqui nos acompanhando e fazer um registro do nosso querido professor Wilson Zappa-Hogg, que está presente em mais uma sessão dessa de diálogo da FECEMA, né? Agradecemos a presença de todos e enviamos também um abraço ao professor Wilson, né? Eu, então, gostaria de passar a palavra para o Dr. Lio para fazer a sua apresentação. Boa noite a todas e todos. Me escutam bem? Sim. Eu queria inicialmente transmitir o agradecimento pessoal em nome da Câmara de Mediação e Arbitragem da CIF, que estou hoje aqui representando, pelo convite feito pela FECEMA, na pessoa da Kátia e do João, e dizer que é uma grande alegria poder estar aqui com vocês hoje, dividir essa palestra também com a presença da Poliana e do Renan. Bom, quando nós estávamos discutindo o enfoque que daríamos para essa palestra, a ideia que surgiu foi trazer elementos que fossem agregar aqui para quem atua com arbitragem aqui do nosso mercado de Santa Catarina. Então, trazer experiências, o Renan trazendo a experiência da Câmara de Brusque. A Câmara que eu represento é uma Câmara jovem, recém completou 2 anos, ainda não tem tantos casos para a gente poder comentar, mas a proposta feita foi que eu trouxesse um pouquinho sobre o assunto da arbitragem internacional. A gente vai estar falando da questão da celeridade, que é o grande tema desses encontros, mas o enfoque seria mais discutir um pouquinho desse tema com vocês e onde que isso pode interessar para os advogados, advogadas e todos os demais players, historiadores, contadores, engenheiros que atuam aí no mercado de arbitragem. Muito bem. Eu não queria discutir tanto sobre o conceito de arbitragem internacional e mais o que é preciso saber da distinção, porque isso é uma pergunta que muita gente tem. Uma noção mais intuitiva vai nos dizer que uma arbitragem internacional é toda aquela que acontece no estrangeiro. Uma coisa bastante óbvia é como a gente discutir qual que é a diferença entre o nacional e o estrangeiro. A arbitragem que acontece no país B é estrangeira em relação ao país A. Uma arbitragem que acontece no Chile, para nós vai ser uma arbitragem estrangeira. Aqui está muito óbvio. Agora, a discussão começa a acontecer quando o Renan explicou para vocês a diferença entre a execução e a fase que antecede, que é o processo de conhecimento. Então, esta sentença proferida no Chile, a sentença arbitral lá proferida para ser executada no Brasil, ela precisa passar por um procedimento de homologação, que aqui no Brasil era feita pelo Supremo Tribunal Federal e já há alguns anos é feita pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, nossa primeira aproximação ao assunto da arbitragem internacional é entender isso, que uma arbitragem que acontece em outro país, se precisar ser executada no Brasil, precisa passar por um procedimento de homologação, a sentença lá proferida. Ao lado dessa abordagem mais intuitiva, nós temos uma outra situação que é muito questionada. E se eu tiver uma arbitragem que acontece no Brasil,
mas ela tem algum elemento de internacionalidade ou de extraneidade, como dizem alguns autores. E os exemplos mais óbvios estão na própria lei modelo. Eu não sei se todos vocês sabem, mas a Organização das Nações Unidas tem uma comissão específica para o estudo e aprimoramento do comércio internacional, e lá eles criaram uma lei que é uma lei modelo para todo país que queira ter uma lei de arbitragem. Inclusive, a nossa lei 9.307 foi inspirada nessa lei modelo, em alguns momentos. E essa lei vai trazer, no seu artigo 1º, parágrafo 3º, o que se considera uma arbitragem internacional. Então, uma arbitragem em que as partes são de nacionalidade distinta daquela onde o processo acontece, onde a matéria a ser discutida, as partes acordam que ela tem uma característica internacional, ela afeta mais de um país, ou algum outro elemento, como, por exemplo, a lei aplicável. Se fôssemos ler a lei modelo e tivéssemos, por exemplo, uma arbitragem acontecendo lá em Brusque, em que o requerente é russo e o requerido é brasileiro, nós chegaríamos à conclusão de que, olha, esta é uma arbitragem internacional. Mas, na verdade, não. Porque para a lei brasileira, a lei 9.307, o que interessa é o critério unicamente territorial. Então, podemos ter aqui uma arbitragem em que uma parte é russa, a outra parte é brasileira, se escolheu aplicar para resolver aquela disputa a lei suíça, e ainda assim essa é uma arbitragem à luz da lei 9.307 puramente doméstica. Alguns países adotam um sistema dualista, diferente do Brasil, na qual, se aquela arbitragem acontecer no país, ela vai ter regras diferentes. Mas aqui não, o que facilita muito o nosso trabalho. Se a arbitragem for puramente doméstica, partes brasileiras, nenhum elemento de internacionalidade, vai ser a mesma regra aplicável para uma arbitragem que, intuitivamente, diríamos que é internacional, porque tem esses elementos de internacionalidade. E as características dessa arbitragem, com elementos de internacionalidade, mas para nós tida como doméstica, são em tudo similares àquelas que o Renan expôs para a gente com muita didática. Então, ela também vai começar com uma cláusula arbitral ou com um compromisso arbitral. Ela também vai se submeter aos requisitos de arbitrabilidade, como o Renan colocou, algumas questões podem ser levadas para arbitragem, outras não. E a questão da celeridade, a questão da especialidade, todos os atributos que a gente identifica com a arbitragem se aplicam por igual numa arbitragem com essas características. E tem uma diferença que é bastante notável só, que deve ser levada em consideração, que o Renan estava trazendo a questão de todos os benefícios da arbitragem, às vezes as pessoas têm um certo receio por não conhecer, mas quando a gente fala de uma arbitragem que tem elementos de internacionalidade, geralmente isso nem é discutido, porque estatísticas mostram que até 95% dos casos que têm algum elemento de internacionalidade optam pela arbitragem invariavelmente. E isso se deve a uma série de fatores, não só a celeridade, a especialidade que a gente conhece, mas justamente porque as partes envolvidas em negócios jurídicos dessa natureza buscam por uma neutralidade. Então, um requerente russo vai, obviamente, querer que a sua causa seja decidida no seu território, enquanto que o brasileiro vai optar por aqui. Então, entre um juiz da nacionalidade do requerente e o juiz da nacionalidade do requerido, opta-se pela arbitragem. Isso já é assim há décadas, né? A gente tem um sistema de comércio internacional muito, como eu diria assim, que favorece muito a arbitragem. Então, eu diria um sistema bastante consolidado. Agora, claro, uma arbitragem que tem essas características, ela tende a ter um grau de sofisticação um pouco maior, que vai exigir daqueles que atuem nessa seara, sejam como advogados, sejam como árbitros, né? Invariavelmente algumas características se sobressaem. Então, com muita frequência, essa arbitragem, ela ou vai ser no idioma inglês, ou ela vai envolver análise de documentos na língua inglesa, ou com alguma menor frequência, alguma outra língua, né? É muito possível que envolva alguma interação com uma jurisdição estrangeira, seja na fase de produção de provas,
seja até na fase de execução, como comentamos anteriormente. E é fato que a arbitragem internacional, essa arbitragem dita internacional, ela teve um desenvolvimento muito forte nas últimas décadas, o que levou ao largo emprego de normas que se costuma dizer soft law. Então, muitos de vocês já devem ter ouvido falar que a Associação Internacional de Advogados, a IBA, ela costuma editar normas para facilitar o emprego da arbitragem. E essas normas costumaram se tornar standards nessas arbitragens ditas internacionais. Então, por exemplo, existem regras para produção de provas, existem regras sobre impedimento de árbitro, sobre representação das partes, e com muita frequência, esse é um outro ponto importante para destacar, essas normativas costumam cada vez mais influenciar a arbitragem dita doméstica, a ponto de a norma que trata de impedimentos de árbitros ser hoje um estándar aqui na nossa arbitragem doméstica, né? Ou mesmo aquela que tem elementos de internacionalidade. Porque quando você vai na Lei 9.307, há uma única remissão, nesse caso que é feita ao Código de Processo Civil, que diz que o árbitro está sujeito aos mesmos impedimentos que um juiz estaria. Porém, as normas dessa Associação Internacional de Advogados, elas são muito mais específicas e auxiliam muito no desenvolvimento do procedimento arbitral. Então, eu faço essa reflexão da arbitragem internacional, porque se nós pararmos para pensar, o estado de Santa Catarina está entre as 10 maiores economias do país, é um estado fortemente exportador, né? Nós temos os portos aqui, Porto de Itajaí, é muito da nossa tradição, é um estado exportador, né? Então existe um comércio intenso com outras nações. E da mesma forma, nós somos um estado que se notabiliza também pela economia da tecnologia, na qual é muito comum também a interação com investidores de outros países, com, enfim, parceiros de outros países, e muito comum também o emprego da arbitragem. Agora, os mesmos cuidados que se tem que ter com uma arbitragem puramente doméstica também se aplicam para a arbitragem internacional. O Renan comentou da questão da cláusula arbitral. Eu, há poucas semanas, recebi um contrato para analisar, um contrato envolvendo transferência de tecnologia, uma startup de biotecnologia, um contrato com certo vulto. E quando eu vou olhar a cláusula arbitral, né, você imagina que, nossa, um contrato dessa magnitude, que as pessoas têm cuidado extra ao redigir a cláusula de arbitragem. E, para minha surpresa, a cláusula compromissória deste contrato dizia que se as partes tivessem alguma disputa, ela seria resolvida de acordo com as normas de arbitragem das câmaras de arbitragem brasileiras. E aí, então, né, você vê na hora que aquela é uma cláusula dita patológica, uma cláusula vazia. Ela vai dar problema por duas questões. Primeiro que você não existe isso de normas de arbitragem das câmaras, né? Cada câmara tem as suas regras, né? Então, isso fatalmente vai levar a um atraso no início efetivo do procedimento arbitral. E a parte vai ter que se valer, sendo uma arbitragem aqui no Brasil, dos mesmos mecanismos que necessitaria numa arbitragem doméstica pura. Vai ter que entrar com uma ação para que um juiz supra as lacunas dessa cláusula dita patológica, para que então o procedimento arbitral possa começar. E pode ser um erro fatal. Eu já vi casos aqui em que essa discussão para sanar uma cláusula patológica levou mais de 5 anos. E muito provavelmente o litígio já estava resolvido quando essa decisão saiu. Então, eu diria que quando se trata de uma arbitragem que tem esses elementos de internacionalidade, o cuidado tem que ser ainda maior. Mas, não raro, a gente vê coisas como essa que eu comentei com vocês. O que mais que eu gostaria de comentar aqui também? A questão aqui do nosso mercado, né? As similitudes. Então, comentei com vocês já, né, a questão da cláusula compromissória, a importância, a questão da arbitrabilidade. Invariavelmente, esses contratos costumam ser contratos tipicamente comerciais ou com muita frequência de transferência de tecnologia, então a gente não vai ter nessas arbitragens a multiplicidade de matérias que nós temos aqui no Brasil, que até hoje, vocês sabem, a arbitragem
pode envolver litígios de natureza trabalhista, né? Agora também temos arbitragem na administração pública. Dentro da arbitragem com elementos de internacionalidade, o mais frequente são contratos puramente comerciais ou contratos que envolvam transferência de tecnologia. Então, são contratos que dificilmente você vai ter alguma discussão sobre arbitrabilidade à luz da legislação brasileira. Como o Renan colocou, numa arbitragem internacional também não cabe recurso. A sentença arbitral proferida em território brasileiro, portanto, submetida ali em 9.307, ela é definitiva. E ela só vai poder ser modificada dentro daquelas hipóteses restritas de anulação que estão lá no artigo 32 ou 33, não me recordo agora, da Lei 9.307. Bom, eu sei que a gente tem um tempinho ainda, eu gostaria de abrir para as perguntas dos colegas de painel ou daqueles que nos assistem, para a gente poder ter um diálogo aqui e interagir um pouco mais sobre esse assunto. Eu estou à disposição de vocês para tirar dúvidas sobre o tema e comentar com vocês. O som está desligado, Kátia. Como a beleza desses institutos, né? A gente vê o doutor Renan falando da Câmara de Brusque, tão ativa, tão importante no cenário catarinense, e vem o doutor Lio trazendo aqui para nós algumas pinceladas sobre a arbitragem internacional e como ambos atendem, né? E o cuidado que se teve na elaboração da lei de arbitragem brasileira, que ela é um modelo, é uma lei excelente, né? Você veja que se usa tanto em contratos de menor valor, de questões não tão complexas, assim, nem tão complexas, não. Um contrato que envolve 27 vendedores é bastante complexo, né? E também se aplica a uma arbitragem internacional, né? Eu tenho aqui uma observação da Viviane Martins, ela coloca assim, que ela crê que há mais resistência por parte de advogados do que das partes por desconhecimento dos advogados das inúmeras vantagens do Instituto. Eu coloco aqui, vocês concordam com essa observação aqui da nossa colega Viviane? Sim, eu acho que ainda hoje prevalece muito aquela cultura do litígio, né? Então, até eu acho que por força da política ainda das universidades, por exemplo, quando eu fiz faculdade, não teve matéria relativa à conciliação, arbitragem ou esses métodos alternativos, né? Era só lei pura e litigar e o que fazer em determinado caso. Então, eu acho que vem muito disso ainda. A gente não teve ainda, talvez, uma consciência desses institutos, né? E dos benefícios que eles nos trazem. Doutor Lio, gostaria de comentar? Sim, eu concordo com o Renan. Nós temos um problema estrutural que é exatamente esse que ele mencionou, ou seja, mediação e arbitragem são institutos que até pouco tempo não eram ensinados nas faculdades de Direito, ou era aquela matéria optativa que você nem tinha um professor para lecionar. Salvo engano, desde o ano passado, agora é obrigatório ter pelo menos uma disciplina de métodos alternativos, seja arbitragem, seja mediação. Então, eu creio que isso é uma realidade que ela tende a se modificar com o tempo, né? Mas, de certa forma, nós não podemos culpar também, né, os profissionais que foram formados já. Eu, por exemplo, no meu tempo não tinha, eu tenho 15 anos de formado, não tive a disciplina de arbitragem, mas eu diria que hoje o acesso à informação está muito facilitado. Eu creio que nesses nossos quase 2 anos aí de pandemia, o que tem de material produzido de arbitragem é colossal, né? Inclusive aqui eu recomendo muito um curso, que é o curso prático de arbitragem, que está disponível na internet, salvo o melhor juízo, ou pelo menos algumas das principais palestras, que foi um curso que teve uma adesão absurda, mais de 5.000 telespectadores, né? Então, o acesso à informação está muito facilitado. Agora, é preciso entender que quem planta a semente da arbitragem ou da mediação é o advogado. Sem a cláusula arbitral, não há arbitragem.
O compromisso arbitral, que é aquela outra ferramenta que você pode, mesmo não tendo nunca discutido sobre o assunto, ao surgir o litígio, propor, vamos levar isso para a arbitragem, a gente sabe que ele é muito raro, né? Então, o grande impulso que pode ser dado à arbitragem no Brasil, e é como a Kátia falou, para qualquer matéria, a arbitragem serve para pequenas, médias e grandes questões. Não é para todas as questões, mas não importa necessariamente o tamanho da demanda, porque muitas vezes você tem uma questão de pequeno valor, mas como foi comentado aqui, com 37 partes, dá para imaginar que é uma questão complexa, né? Então, para que isso floresça, invariavelmente os advogados precisam, quando forem redigir o contrato, olhar com mais carinho para a cláusula de resolução de disputas e avaliar, olha, eu acho que aqui é uma questão que pode ser colocada na cláusula compromissória que vai dar mais resultado para as partes. A gente sabe que estudos, as estatísticas aqui brasileiras mostram que nas principais câmaras o tempo de resolução é de 2 anos e meio, né? Se você for comparar hoje com os números que o judiciário oferece, a gente sabe que é uma diferença enorme, né? Tem toda a questão da especialidade também que nós comentamos, então eu concordo com essa observação que foi feita, mas eu sou um otimista com relação ao nosso futuro próximo. Sem dúvida. Eu tenho uma pergunta para o Liu. Diga lá, Renan. Vamos lá. Mencionasse sobre a cláusula aberta da arbitragem internacional e um contrato que o senhor pegou e realmente tinha que seria resolvido em uma das câmaras do Brasil. E no caso de 2 países, né, empresas que fizeram um contrato, onde só menciona arbitragem, sem o local da sua resolução, como é que se resolve? Então, Renan, essa é uma questão, acontece, né? Acontece. A gente vê isso com alguma frequência nas cláusulas de arbitragem doméstica e também acontece na arbitragem internacional. Bom, aí você vai ter que ir para as regras de direito privado para entender qual vai conduzir ao país o qual vai ter que resolver essa situação. Então, se, por exemplo, nós, aplicando as regras de direito internacional privado, não direito internacional público, entendermos que o Brasil seria a jurisdição efetiva para resolver essa questão, você vai entrar com a ação do artigo 6º aqui no Brasil. Como é que você faz essa apuração? Bom, são uma série de critérios. Um deles, por exemplo, é onde esse contrato foi assinado. Porque esse contrato, na verdade, ele é um contrato de compra e venda, seja lá o que for, e ele tem um outro contrato dentro dele que é a cláusula arbitral, né? E se lá no final está assinado São Paulo, Brusque, 25 de novembro de 2021, ele é um contrato celebrado no Brasil. Então, os elementos de direito internacional privado tendem a levar para o Brasil. Mas isso é uma observação bem preliminar. Aí tem outras questões que podem tumultuar um pouquinho o meio de campo aí para apurar. Mas sem jurisdição você não pode ficar, né? A própria lei modelo da UNCITRAL, ela traz alguns requisitos para você resolver esse tipo de situação que acontece. Acho que o João Matos queria falar alguma coisa, João. Parabéns aí pelo evento. Então, queria até escrevi ali, Poliana, mas eu vou perguntar já a palavra. Seria para o Liu, na questão de... Você trouxe a questão de soluções em tecnologia, né, de contratos internacionais de tecnologia. Então, eu queria trazer essa questão da tecnologia para o uso de procedimentos em arbitragem, como ela favorece ou não favorece a aproximação das partes, essa questão da redução do espaço físico, né? Isso facilita também com a redução de custos. E também o Renan, como é que ele utiliza uma tecnologia na Câmara de Brusque, em âmbito local. Obrigado. Renan, você quer começar? E eu também queria botar uma pergunta para você, que eu queria entender assim das questões aí que aparecem em Brusque. Você também se depara com cláusulas assim pouco usuais e como é que vocês lidam com isso, né? Costuma resolver com conciliação para acertar a cláusula ou acaba tendo que ir para o judiciário? Eu queria colar essa pergunta em cima do João e depois eu me manifesto. Certo. Primeiro, respondendo à pergunta do João, utilizamos o sistema ADAM, né? Estamos tentando agora também migrar para o processo físico para o eletrônico, né? Estamos ali em procedimento, em negociações, mas muito em breve a gente vai estar
utilizando essa nova plataforma, né? E agora, inclusive, com a pandemia, isso tem acelerado o passo mais ainda, né? A gente vê que hoje o mundo inteiro é digital. A gente vê que não precisa mais estar pessoalmente, presencialmente, para estar resolvendo uma questão. Então, eu acho que a pandemia também veio para acelerar esse processo, né, João? E respondendo a pergunta do Liu, muito dificilmente aqui, tá? Eu vou te falar que em 4 anos que eu estou atuando aqui na Câmara, eu não peguei nenhum processo onde tinha essa cláusula aberta. Eu sei que colegas já atuaram, mas eu particularmente não atuei. Bem difícil aqui acontecer. Já peguei um caso aqui no escritório, já, onde eu atuei na arbitragem, que fizemos a conciliação, né? Inclusive, abrindo um parênteses, com a ameaça da advogada em falar que vai entrar com ação para escolha, e eu sabia que ia demorar muito. Então, acabei fazendo um acordo que não era muito vantajoso para o meu cliente, mas eu sei que esperar 4, 5 anos também não ia ser muito vantajoso. Ele precisava daquele valor naquele momento, né? Mas então, vou te dizer que é muito raro isso acontecer na nossa Câmara, tá? Esse é até um sinal de maturidade, né, das pessoas que atuam com arbitragem, né? Você vê, eu acho que um tempo atrás era talvez até mais frequente você se deparar com esse tipo de problema, mas é muito satisfatório ouvir que tem diminuído, né? Sim. Às vezes eu acho muito... Desculpa te interromper. Imagina. Eu acho um pouco de má fé, às vezes, quando a gente sabe que é um advogado que redige esse contrato, né? Para tumultuar mesmo ali o feito e entrar com processo para se decidir e depois voltar para a arbitragem. Eu acho que é um pouco de má fé, no meu entender. Infelizmente acontece um pouco às vezes, né? Mas sobre a pergunta do João, e agora puxando também um pouquinho para a questão da arbitragem assim, internacional, tem um estudo que saiu muito interessante esse ano, feito pela Universidade Queen Mary de Londres, que fez uma pesquisa sobre a pandemia com os players de arbitragem, né? Então você vê que um número expressivo, eu creio que mais de 50% se disseram bastante satisfeitos com o uso da tecnologia, das audiências virtuais, e entendendo que veio para ficar, né? E isso, eu faço mais um link que eu até queria ter comentado antes, de certa forma, uma coisa para a gente estar atento aqui, né, no nosso mercado, porque para você realmente poder atender esse tipo de demanda, é uma provocação para nós, que atuamos como advogados e aqueles que atuam como árbitro, para se preparar, para as câmaras também, né? Então, vai daí a importância de você ter um regulamento em inglês, você ter a cláusula modelo disponibilizada no site em inglês, você ter as tecnologias, né, necessárias para poder conduzir uma arbitragem com eficiência e, principalmente, a preocupação com a segurança dos dados, né, por conta da LGPD. Se a gente for olhar o regulamento das principais câmaras arbitrais do mundo, a CCI em Paris, a LCIA em Londres e o AAA nos Estados Unidos, todos eles adaptaram seus regulamentos agora, por conta da pandemia, para abraçar a questão das novas tecnologias e para enfatizar a questão da segurança. Então, eu acho que sim, a tecnologia veio para ficar, isso é irreversível. Aquela questão de arbitragem internacional, que você tem que viajar para outro país e ficar uma semana, vai continuar tendo, mas em escala menor, né? E fica aí um desafio para as câmaras se adaptarem, né, gente? O mundo realmente mudou e quem souber se posicionar melhor vai colher os frutos dessa mudança, né? Quem fica parado vai ficar estagnado. É verdade. Legal. É verdade, a gente pode ver isso, eu concordo plenamente aí com o Liu, é um momento das câmaras, nós vamos começar outra fase, né? Outra fase da vivência aqui das nossas câmaras. O mercado está aí, está aberto, e a Câmara quer se modernizar, se adaptar. Está aí a proposta da nossa diretoria, né, João? Aí o nosso presidente é a FECEMA 5.0. A FECEMA está caminhando em direção a isso, e bastante importante. Incluiu um dispositivo que determina a inclusão imediata. Poliana, alguma pergunta que nós teríamos? Eu teria. Eu primeiro quero agradecer, né, ao Renan e ao Liu. Foi excelente o debate e os temas apontados, né? E dentro do contexto que os dois são advogados, que atuam na área da arbitragem,
qual que seria, agora, na verdade, seria mais uma orientação para os advogados que estão iniciando agora com a arbitragem, né? Quais seriam os cuidados que um advogado tem que ter lá na fase embrionária, na hora que for minutar e confeccionar um contrato, quando ele inserir uma cláusula compromissória, uma cláusula, né, de arbitragem para o seu cliente? Quais são os cuidados, os pontos principais de atenção que o advogado tem que ter para não cometer um erro, como foi relatado agora? Porque também o Renan até colocou o uso de má-fé, mas às vezes é um erro também, né? Eles conhecem a legislação, todo o procedimento, e acabam fazendo uma cláusula sem indicação da Câmara. Acabam prejudicando o próprio cliente, né? Nesse sentido. Então, para os dois palestrantes, a pergunta seria: qual seria a orientação que vocês passariam para quem está iniciando e quais os cuidados que o advogado tem que ter para minutar e escolher também, né? Porque a gente, num contrato, nós já temos que escolher a Câmara, a gente pode até mesmo fazer o próprio regramento da arbitragem no próprio contrato, né? Então, passo a palavra e gostaria da opinião dos colegas para isso. Lio, queres começar? Bem curtinho, Renan, é porque a gente tem pouco tempo, mas é 2 dicas que eu dou, tá? Primeiro, não queira reinventar a roda. Vá ao site das câmaras, que tem cláusula pronta lá, só copia e cola. E se puder, conversa com a Poliana, com a Kátia, com o Renan, com o Lio, com algum colega que trabalha com arbitragem, que nem todo mundo é obrigado a conhecer profundamente. Fala com quem conhece um pouquinho mais e pega alguma dica. E a segunda coisa é avaliar bem e discutir com o cliente se é conveniente para aquele caso ter a cláusula compromissória para não ser cobrado depois. Obrigada. E só um adendo aqui o Lio fez, lembrar que não é necessário indicar uma câmara, você pode indicar também um terceiro, né, um profissional daquela área que você confia para estar julgando um eventual litígio, né? Eu acho que para o cliente a gente tem que deixar bem claro dos riscos, né? E em determinados casos também dos custos. Talvez o custo seja maior na arbitragem, né? Embora vai ser resolvido muito mais rápido, só que tem que deixar ciente também dos custos para dizer que ele vai estar desembolsando uma quantia maior ali para estar resolvendo esse litígio, né? Isso. Exatamente, é um ponto bem importante também, né? A gente até debateu anteriormente isso, porque às vezes um contrato que ele nem tem um valor de onerosidade mesmo tão alto e o advogado indica uma câmara que é onerosa para o cliente dele e acaba até inviabilizando, né, o litígio. Então, eu acho que esses são os pontos principais mesmo. Kátia, mais alguma ponderação? Eu gostaria de registrar assim que o advogado, ao indicar a Câmara, ele deve ter conhecimento do regulamento dessa Câmara, para ele poder, né, aconselhar o seu cliente, orientar bem o seu cliente. Nós temos aqui ainda, eu vou encerrar com essa pergunta, se os nossos convidados aqui poderiam falar rapidamente sobre a cláusula escalonada. Poderiam dar aqui uma pincelada sobre a cláusula escalonada antes da gente encerrar? Renan, você começa essa? Lio, eu vou jogar a bola para ti. Não, tranquilo. Vamos lá. A cláusula escalonada é aquela na qual você escolhe mais de um método de resolução de disputas para resolver se surgir alguma discussão. E geralmente você faz ela naquela escadinha. Primeiro a negociação, se não der certo é a mediação, se não der certo é a arbitragem. Mas o conselho é o mesmo que eu dei anteriormente. As câmaras costumam ter modelos de cláusula, inclusive escalonada. Então, você pode consultar 3, 4 câmaras e ver qual modelo que você acha que se aperfeiçoa mais. Agora, cuidem, porque tem alguma... Às vezes eu ouço falar isso. Ah, não, você bota escalonada e se não der certo a arbitragem vai para o judiciário. Isso não existe, ok? Você pode ter mediação e negociação e depois arbitragem ou judiciário, mas é um ou outro. E um ponto importante, complementando o que o Dr. Lio falou, é que se colocar uma cláusula escalonada, é obrigatório que se passe por todas as etapas. Se eu coloquei mediação e depois arbitragem, eu preciso passar o procedimento de mediação antes de ir para a arbitragem, senão pode até gerar uma nulidade. E é bom que se faça, né? Porque a mediação tende a ter ótimos resultados e reduzir o custo.
Exatamente. Sim. Há alguns anos atrás, a gente ainda via por desconhecimento, naturalmente, elegia uma Câmara e elegia o Judiciário também. Então, eu colocava 2 eleições de foro, né, fazia uma confusão. Mas isso tudo já foi superado, acho que a gente está caminhando bem, né? Nós precisamos encerrar, eu vou passar a palavra assim, para que os nossos palestrantes se despeçam aqui, né, para suas considerações finais, para a gente partir para o encerramento. Okay? Então, o Renan começou, o Lio pode começar agora com as suas considerações finais, Lio? Ok, eu só queria registrar mais uma vez os agradecimentos, né? Foi muito bacana poder ter ficado esse tempo com vocês. E, enfim, eu acho que vocês estão fazendo um trabalho excelente aí em prol da arbitragem. Espero que continue e conte conosco sempre que precisar, tanto comigo como com a CMA. Muito obrigado. Quero agradecer a todos pelo convite. Fico muito honrado mesmo de estar aqui com vocês. Espero que tenha sido muito proveitoso, né? Essa conversa de hoje. E parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado. Conte sempre com a Câmara aqui de Brusque. Estamos sempre à disposição. Muito obrigado. Então, ainda antes de passar a palavra para a Poliana, eu gostaria de fazer um registro da passagem dos 24 anos de fundação do CONIMA, que foi na data de ontem, dia 24 de novembro de 2021. Eu deixo aqui os parabéns, em nome da diretoria da FECEMA e das suas filiadas, ao CONIMA, essa instituição tão importante, né, que nos orienta, enfim, que é um norteador aqui das atividades dos institutos. Parabéns ao CONIMA, em nome da FECEMA. Poliana, e agora, Poliana? Estamos E agora, né? É o momento do encerramento. Uma pena, né? E o debate é sempre valioso nesse tema. E primeiro eu quero agradecer aos palestrantes pelo brilhantismo aí da noite, agradecer a FECEMA por essa oportunidade, em nome do Dr. João, agradecer a minha colega coordenadora também, Kátia, né? Foram uns dias ali de preparação do evento, agradeço a parceria. E agradeço principalmente quem está participando hoje, né, com a gente bateu isso, 38 participantes para um evento numa quinta à noite, é sinal de que as pessoas realmente estão interessadas, né, e é importante para a gente, e acredito que estamos atingindo o objetivo do Diálogos com os Masks, né. E ao encerrar o encontro de hoje, também gostaríamos de convidar todos para a próxima palestra que será realizada no dia 9 de dezembro, às 20 horas, com o tema Dispute Board, que será realizado em cooperação com 2 entidades filiadas à FECEMA, que é a Câmara de Mediação e Arbitragem e Mediação de Santa Catarina, a CAMESC, com sede em Itajaí, e a Câmara de Arbitragem de Joinville, a CEMAT. Teremos como palestrante a professora e advogada Keila Martins, que é presidente da Comissão de Dispute Board da OAB de Santa Catarina. Contamos com a participação de todos. Na sequência, acredito que vai já estar disponível o link para inscrição. E uma boa noite. E agradecemos também os apoiadores, organizadores, parceiros, coordenadores, os palestrantes, Lio Vicente e Renan, e todos que prestigiaram ao nosso 4º encontro da Jornada de Diálogos com o MASC. E uma ótima noite e até o nosso próximo evento. Muito obrigada. Boa noite a todos. Muito obrigada pela participação, né? Encerramos aqui. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.